Veio uma comissão de Fortaleza para a vila de Capuí, onde nós morávamos, do governo federal, para quem quisesse viajar para o Amazonas cortar seringa. Passamos 12 dias na Bahia esperando a Almeida de Alexandrina. 23 dias para chegar aqui em Santarém. Terrenos bons, condições favoráveis. Aí nós viemos para cá. Passamos muitos dias em Recife, mas até chegar o Almirante para deixar nós aqui. Veio uma comissão de Fortaleza para a vila de Capuí, onde nós morávamos, do governo federal, para quem quisesse viajar para o Amazonas cortar seringa. E chegando em Fortaleza, fomos para a hospedaria do governo. Esse tempo era o Getúlio Vargas, era o presidente da República. Com 6 meses que nós estávamos lá, chegou um barco, um navio de São Paulo, chamado Almirante Alexandrino. E ele, para levar nós para a borracha. No segundo dia, nós fomos abordados por um caça-mina alemão que vinha destruir o navio, botar o navio a pique, por 5 horas da tarde. E uma esquadra de avião por cima. Aí eles desceram no rumo do poente, em procura desse caça-mina, e eles torpedearam eles por 5h30 da tarde. Aí foi avisado para o comandante que o navio podia sair sem medo, porque o navio estava fora de perigo. E nós viajamos até Belém do Pará. No fim dos 3 meses chegou uma barca chamada Arquichestes, é da Sinap. E lá nós embarcamos nessa barca até Santarém. E fomos chamados pelo prefeito de Santarém para nós perguntar para nós onde é que nós ia ficar, porque nós tínhamos vindo por conta do governo. Aí o papai disse que nós ia para a colônia, que ele queria ir para a colônia de Santarém, para o Planalto, trabalhar na agricultura. Ele perguntou: vocês têm família lá na colônia, no Planalto? E o papai disse: tem um cunhado. Pois vamos chamar ele aqui, se ele garantir vocês o tempo que vocês podem trabalhar para sustentar, vocês podem ir para a casa dele. Senão vocês vão para Belterra, para a companhia de Belterra dos americanos, cortar borracha. E caminhamos para aqui, para o Planalto de Santarém, e não tinha estrada. Era ramal cheio de lama, de buraco, chuva muita. Um sofrimento sem fim. E até que nós chegamos na casa do nosso parente, chamava-se João Domingo. E lá nós passamos 3 meses na casa dele. No fim dos 3 meses, o papai comprou um terreno na extrema de Mojuí. Mojuí com Palhau. Eu morei 3 meses no Palhau, numa comunidade chamada Palhau. E depois viemos para Mojuí. Nós saímos por causa de política. Porque os capistanos eram casados, tinha um. O pai deles era casado com a irmã, com Débora. E começou a inveja, porque o papai tinha muito eleitor, e aí começou a confusão. Eram os políticos que não queriam que seu Juca viesse para cá. Eles foram querer matar o papai lá, vieram com os bandidos, mas tinha um tenente, Matias, e o cabo Valentim, que os irmãos moravam tudo aqui, era quem guarnecia o papai. Mas o genro dele, o doutor Plínio, não queria que nós viéssemos para cá, queria que nós fôssemos para o sul. Aí o papai disse: quer saber, tenente, eu vou me embora. Vou saber do mandar. Não vou ficar aqui não, e nem vou ficar na frecheirinha. Eles me matam cedo. No dia 31 de dezembro de 1950.
Aí nós saímos, quando nós fomos para Recife. Fomos para Recife, mas para a Feira de Santana. Vinha todo mundo doente da gripe da coreana. O papai já estava agoniado, porque dizendo com a voz dizia assim, vai-te embora para Santarém. Se não for em Santarém, vai para o Acre. Uns 12 dias na Bahia, esperando a Almirante de Alexandrina. Não tinha transporte de jeito nenhum nesse tempo. E passamos num navio 23 dias para chegar aqui em Santarém. Quem acolheu nós aqui, todo mundo, graças a Deus, o Nestor, o doutor Carcela. Tinha 14 crianças com febre, tudo vermelhinho de febre, e sarampo, e nós fomos para debaixo daquele primeiro pé de Benjamin que tem no Canto Redondo. Aí ela foi, botou, eu tenho a casa do governo, vocês vão para lá. Aí nós fomos, ficamos 6 meses. Aí chegamos no mundo até de terreno, furgiu todo canto. E eu fui morar lá na Boeira, que o Manel queria era trabalhar, né? Desmatou a Boeira também. E comprou a Boeira. Aí o Chico queria ir para a Boeira. Aí a mamãe não deixou, não, vai Mané Juca, eu quero a filha aqui perto de mim. E assim, passei de 51 a 69 na Boeira. Criei meus filhos tudo lá. E depois que nós chegamos aqui, foi que ficou rindo gente demais e mandava para o Mojuí. E quando o papai chegou, o Castanhal, ele arrumou Pedro Gomes, Mané Gomes, João Rosa, João Romualdo, para roçar um terreno para quem viesse fazer casa. Esse povo não se lembra, porque já estão com 50 e tantos anos, mas foi tudo roçado que o papai mandou fazer para fazer casa para o povo. Eu lembro de 51 para cá, quando o Geronço, o Alonso, o José Messias, o Chico Ireno, esse pessoal chegou aqui em Santarém. Eu me lembro até o nome do navio, Almirante Alexandrino. E esse pessoal, o Chico Ireno ficou lá na minha casa, e depois da minha casa foram para Maromba, que era logo após o campo do Paissandu, onde atualmente é o Colégio Batista de Santarém. Já o José Messias, acho que tinha mais um pouco de dinheiro, ele fez uma taberna bem no canto da Mendonça com a Moraes Sarmento. Aqui era mato. Não tinha, as poucas casas tinha, Mendonça que se contava as casas. Aí o Chico comprou um terreno na Mendonça, fez nossa casa lá. A casa não, bem vizinho Chiquirene. Eu não tinha casa, era poucas casas. Eu era legionária Mahalurde, nós íamos fazer visita, corria de medo de ser atacada porque não tinha casa, era só mato. E hoje não tem, está uma cidade grande demais. O impossível acontece, mas é verdade. Ficavam deitados na rede, embaixo do trapiche, quando não ficavam na praça da Matriz, em outros lugares, para poder ver como é, para onde iriam. Quando nós passávamos, o pessoal gritava, ó, Zarigó! Nós já era graça, não dizia nada não, pode chamar. Só que nós queremos ser Arigó mesmo. Aqui, detrás desta frutaria, do seu Lauro, era a casa do seu José Alves, primeiro morador de Mojuí dos Campos. Era aqui que ele residia. Aí, para esse meio de mundo, não morava ninguém. Era só mata, a gente só se via os gritos dos macacos. Pois é, foi bem aqui nesse local
onde morava o seu José Alves, um cearense. Ele morava sozinho numa barraquinha de palha aqui nesse local. Isso foi em 1944. Esse terreno era dele e residia aqui. Quando nós chegamos aqui, ali onde tem uma pensão, morava um velho chamado Felício, mas era cearense. Lá onde é o grupo Valfredo, morava um homem por nome Elia Biana. Lá na Vila Nova morava Antônio Feli, já morreu. Era salteado, mas o mais era só mata para todo lado. A primeira casa era dele, que era desse José Alves. A segunda casa era do seu José Bezerra. A terceira casa era do seu Antônio Mesquita. E a quarta casa era do seu Antônio Félix, na Vila Nova. Porque antes da gente vir para cá, o papai já trabalhava aí nessa vila com um tio meu e outro tio que era casado com uma tia minha. Aí eles que vinham trabalhar no negócio de exploração de cedro, tirando madeira. Esse homem, ele fez aquela primeira ponte, foi ele que fez a ponte. Aí depois de muitos anos, aí, naquele tempo tinha três carros, que era do Antônio Ferro, do Vitorino Silva, coisa da prefeitura. 3 caminhões que carregavam madeira para eles. Cedro, só cedro. Aí depois disso foi em 1946, o papai trabalhava aí, para no meio de campo. Com esses dois tios meus tirando madeira. Naquele tempo, em 46, quando esse meu tio trabalhava lá, de vez em quando o papai vinha buscar isso com a família deles todinho, tudo doente de malária. Uma malária doida mesmo que tinha lá nesse campo. E até um tempo desse não tinha, né? Foi luta para poder ela acalmar mais. Mas quando dava não, já era. Foi devagar, depois que as cearensadas foram chegando. Quando os Jucas chegaram aqui, me parece que eu já estava com 5 anos aqui. Que eu cheguei em 45, eu não me lembro a hora que eles chegaram, mas já estava de 5 anos para lá, que já morava aqui. Aí eles foram, compraram de um velho que morava na Terra Preta. A história que eu sei é que meu avô comprou isso aqui, mais o finado Antônio Juca, e ele veio para cá. Aí o finado Antônio começaram a formar a vila. Aí ele fez o quadro da rua e batizaram por Mujuí. Já tinha o nome de Mujuí, mas aí ele batizaram aqui para a igreja, para a capela, o Santo Antônio, chamava Antônio Juca. Aí ficou. As pessoas que aqui estavam, como a família Calazans, que é uma das mais antigas, e outras famílias, eles estavam aqui, mas não desenvolviam o Mojuí. É preciso que tenha as pessoas e tenha o desenvolvimento. A família Valfredo, quando chegaram, eles desenvolveram, eles trouxeram mais gente para cá. Eles acolhiam as pessoas aqui. É notório que essa família foi quem começou a desenvolver, a trazer nordestino para Mojuí dos Campos, e a partir daí, segundo informação, o prefeito adquiriu uma área de terra aqui e doou para o cidadão por nome Antônio Juca, que quando nós chegamos aqui, ele já era falecido, mas, segundo informação, era um líder absoluto aqui no Mojuí, muito querido, e para ele doar essas áreas de terra aos imigrantes nordestinos que, porventura, viessem a Mojuí dos Campos. E isso foi feito e daí começou o desenvolvimento do Mojuí. Desse tempo o pai Juca começou a mandar carta para o pessoal do Ceará, contando como era aqui, aí foi enchendo de cearense. Eles são realmente
o mastro de tudo para o desenvolvimento. Isso a gente realmente a gente não pode esconder essa realidade, porque sem eles talvez o Mojuí não tivesse desenvolvido tanto, né? Eles realmente ajudaram no desenvolvimento de Mojuí dos Campos. Bom, eu cheguei em 1953, no dia 16 de maio, em Santarém. Passamos 3 dias em Santarém aguardando transporte. Saímos de Santarém às 5 horas da manhã, chegamos aqui 4 horas da tarde. Aqui fiquemos, debaixo de uma caixa de farinha no palhau, levando chuva e sol quando tinha sol. E com mais de 15 dias nós viemos aqui para o Mojuí. Chegamos aqui, se encostamos no Antônio Juca, aí ele saiu com nós, para nos dar um canto. Aí paramos com ele ali, nesse terreno. E aí ele mandou nós fazer uma barraca. Nós passamos uns 8 dias construindo uma barraca. Eu vim da Paraíba do Norte em 1954. Cheguei aqui no dia 24 de dezembro. Vim com meus pais e mais 2 famílias. Família do Ezequias e do Chico Faustino. Uma família tinha 7 pessoas, a outra tinha 4 pessoas. Chegamos aqui, fomos para a colônia chamada Vai Quem Quer. Ficamos lá durante uns 8 meses e depois mudamos. Nós chegamos aqui, não tinha quase estrada, passava de mês sem vir um carro aqui no Mojuí dos Campos. Tinha uma liderança aqui que se chamava Antônio Juca. Era ele ainda quem arrumava algum transporte para cá, com muita dificuldade. O mais era encosta de animal. E tinha mais ou menos 55, 60 casas nessa época, na região aqui. Eu tinha uns 7 anos, meu irmão era menor, mais novo que eu. Aí a gente veio para o Palhau trabalhar, mas aí também meu pai não gostou, não ficou lá porque a terra não era da gente. A gente botava os roçados, mas era no terreno do velho Juca. Aí meu pai resolveu procurar um terreno para comprar e a gente veio aí para o centro do Mojuí. Nós chegamos aí no Mojuí, era bem pouquinha casa. Tinha o finado Antônio Juca e tinha mais umas famílias e nós. Talvez fosse umas 5 famílias por aí assim. Aí de lá a gente veio para cá, morar desse lado aqui. Aqui se chamava Vai Quem Quer, quando a gente veio para cá na época. A gente vinha porque a gente quando é novo não pensa nada. Aí a gente dá vontade de andar e anda mesmo, né? Aí eu comecei a trabalhar com ele num carro reggae no foco, aí 48. Aí depois passei para uma usina de arroz. Aí fui para Santarém, passei 2 anos lá e voltei para cá. Aí eu estava doente aí, lá em Mojuí Caboclo, aí chegou esse senhor para eu trabalhar na usina. Eu disse, eu não posso trabalhar porque eu vivo doente. Ele disse, não, você vai só olhar, né? Aí eu vim, quando cheguei, tinha a bicha para funcionar e pilou o arroz, aí eu não sei mais aqui. Aqui todo mundo que vinha era da frecheirinha, mandado buscar. E eu vim clandestino, pago as minhas passagens e me trouxeram aqui para o Mojuí dos Campos. 12 de dezembro de 1956 eu cheguei nessa comunidade. Às 2 horas da tarde, num Chevrolet 46, um residente aqui na Vila Nova. Aí eu fiquei aqui com as minhas coisas, paralisado sem saber para onde é que eu ia. Eu não tinha um conhecido aqui, eu era clandestino, cheguei sozinho aqui, com a família, com a mulher. Aí disseram, encosta ali na casa do Antônio Juca, que ele é um comunitário muito bom. Aí eu encostei, ele disse, você vai morar aqui no grupo, que os padres estão em Santas Missões, mas com 3 dias vão embora, você toma de conta. Aí eu morei 9 meses aí no grupo. Então os comandantes desse tempo era o finado Antônio Juca, era Antônio Cassiano e Antônio Félix. Até porque, devido ter esses 3 Antônio que mandavam, mais botaram esse santo aqui de Santo Antônio. A gente tem essa história aqui, que foi por isso que foi colocado o nome desse santo, porque os comandantes eram Antônio. Achei esse patrão, que era um deus daqui, o homem da cara ruim e o coração de Deus, Antônio Alfredo da Ponta, Antônio Juca. Um homem bom, um grande patrão. Aí eu fiquei com ele, mas que pena que ele morreu logo.
que fala às pessoas que aqui ainda tem pessoas para que conheceram ele, que ele foi uma pessoa muito boa e fez um trabalho muito bom. Ele requereu essa área de terra de 18 quilômetros, de 6 quilômetros, e a prefeitura de Santarém, na época, que era o prefeito Santino Sirotô, doou esta terra para que ele fizesse, loteasse para as pessoas que fossem chegando do Nordeste aqui. E enquanto ele vivo, ele fez. Depois que ele morreu, a família tomou conta e começaram a vender. Mas enquanto ele estava vivo, ele fez o trabalho que realmente prometeu ao prefeito de Santarém. E esse Antônio Juca todo dia botava trabalhador, mas eu não tinha entrosação com ele, aí com 2 semanas foi que eu me entrosei com ele. Disse que era de serviço, fazia empleito, trabalhava alugado, fazia todo o serviço. Aí lutei com ele até 4 de julho de 57, quando ele faleceu. Morreu do coração. Olha, esse cidadão que era quem comandava aqui na vila, o seu Antônio Juca, muita gente gostava dele, e de repente o seu Antônio fez um aniversário, comeu um peru e no outro dia morreu. Isso deixou a gente assim meio triste, porque ele era a pessoa que agregava quase todas as pessoas. Aqui em Santarém, no Colégio Dom Amando e Colégio Santa Clara, na década de 50, deve ter sido lá para 56, 57, foi fundada uma associação estudantil. O nome da associação era Sociedade Estudantil de Assistência Social, SEAS. A SEAS era uma entidade que ia buscar nordestinos nos navios e saía pela colônia e deixando o pessoal em lugares certos, tais como Mogi dos Campos, o Garrafão, aqui onde era a antiga CBA, essa coisa toda. Era esta associação que foi fundada por Brás Coimbra Lobato, foi fundada também pelo Benedito Guimarães e outras pessoas que estavam envolvidas. Lá tinha um lugar do seu Chiquirene e o Geronço já falecido, tinha um lugar para as pessoas pernoitarem. Aí no dia seguinte, o pau de arara trazia, as pessoas vendiam seu gênero. Eles eram as pessoas que davam todo o mantimento. Rede, panela, prato, colher, para que os colonos trouxessem até aqui, para serem localizados aqui. Era o Chiquirene e o Geronço. Uma espécie de uma hospedaria que eles tinham lá. Ali, próximo a Castanhola, que desce para São Sebastião, para Rui Barbosa. Então ali era a hospedaria do seu Chiquirene e do Geronço. Nós de Mogi dos Campos, as pessoas mais antigas daqui, lembram muito bem disso. O Chiquirene e o Geronço foram os patronos de Mojuí. Ajudaram muito a desenvolver o Mojuí. Com a seca de 58, veio muitas pessoas do Nordeste para cá. E logo essa vila ficou muito grande, mais ou menos um diâmetro de 1 quilômetro de vila. Aí foram chegando em 58, entrava de 6 carradas de gente para cá. Em 58, no verão grande, no Ceará. Entrava, o meu marido dizia, ia ali para a rua, quando chegar a Maria, vai chegar 5 carradas de gente. Digo, ai meu Deus, e o Ceará tá seco. Daí de 58 para cá, encheu. Já vinha, né? Já tinha salteados, aí encheu. Isso foi seco em 58, aí veio muita gente para cá. Aí se colocava tudo aqui dentro do Mojuí. E daqui os espaianos, trabalhando, e tudo era agricultor que vinha. Uma irmã minha adoeceu,
Não tinha transporte na época. O transporte aqui era um carro da prefeitura, só vinha em 8 em 8 dias. Só vinha em 8 em 8 dias. Não tinha, uma irmã minha adoeceu, eu saí levando ela num carro de mão, empurrando até São José. Pegar um jipe de um padre que tinha lá do Frei Rogério. Lá ela melhorou, nós saímos, gastamos de Santarém aqui 2 dias para chegar aqui de pé. Cansei de fazer uma feira em Santarém e botar o saco na costa e caminhar uma noite todinha e vim chegar aqui no outro dia, meio-dia, falta de transporte. Morri uma pessoa aqui no Mojuí, daqueles mais velhos, tinha que ser enterrado na Boa Fé. Não tinha nada aqui. Quando adoecia uma pessoa, ele ia para Santarém numa rede, as pessoas levando. E passando os tempos, as coisas melhoraram, né? Chegaram aqui uma família, que nós chamamos família Capivara, mas a família é Luiz Alves da Costa e José Alves da Costa. Que, no meu conhecimento, foram os primeiros proprietários de pau de arara que faziam a linha para Santarém. Então, quando começou esses carros, para nós foi uma coisa muito boa. Foi mais ou menos em 60, por aí assim, já tinha esses transportes aqui. Aí ficou o Luiz Leno, que hoje ainda é morador daí. Pau de arara aqui nessa região, eu comecei a transportar num caminhão carroceria, né? Quando foi em 69, eu consegui fazer esse ramal que eu falei. Aí, quando o ramal ficou pronto, aí eles disseram, nós não queremos mais caminhão, nós queremos um pau de arara. Aí eu comprei um caminhão já no ponto, né? Aí o Ramo da Pri já tinha, aí foram saindo, o Salles também teve pau de arara, depois veio os Alexandre, e assim tocou para frente. E nós tivemos aqui a visita do Coronel Alacide Nunes, em 72. Ainda não tinha estrada nem Mojuí dos Campos a São José, asfalto, e nem Santarém, Curuaúna, e nem energia. Foi na era de 70, quando foi construído, eu lembro muito bem ainda, eu vi até num jipe, nessa Santarém Curuaúna, que era na gestão do Baldo Correia, que fez a Santarém Curuaúna, e São José, Mojuí, já existia quando nós chegamos aqui. Aqueles que iam melhorando de vida, saiu o Raimundo da Pri, os Apris moravam aqui também. Aí começaram a investir em Santarém, os Irene também. Irene, que é o pai do Emi. Ele veio junto com nós, em 51 também, rapaz novo. Aí o Chiquirene já foi lá no Santarém. Primeiro mesmo que você foi o Chiquirene, o Geronço, tinha os 3 irmãos, o Zé Messia, o Chiquinho, que também Deus já levou, o Nada Alonso, Carneiro, da Cunha, também Deus já levou. O Zé Messia, as 3 irmãs, eu conhecia bem aí, era nesse trecho aqui, tinha Nado Geronço e o Chiquirene, esse pessoal. Nós viemos para cá, o meu avô continuou no Palhau, depois no Mojuí, por causa dos estudos, né? E à medida que eles vieram começando do pouquinho e conseguiram crescer, porque o cearense, ele se preocupa muito em juntar. Quando ele vê que já tem bastante, é que ele vai inovar. Portanto, aí está o nosso comércio, né? O comércio quase todo de nordestino, e que a maioria deles vieram com meu avô. Os primeiros momentos foram até, como se diz, como o Chiquirene, o Geronço, o Alonso. Eles moravam com a minha mãe, porque não tinham condições financeiras. E hoje, graças a Deus, eles são umas pessoas bem-sucedidas. Teve grande influência aqui no nosso município, principalmente o lado do comércio, porque é público e notório que o nordestino sempre
primou por ser pessoas próprias para o comércio, já que o nosso santareno nunca ligou para isso. Já depois deles chegarem aqui, a coisa tomou um outro rumo. E são poucas as pessoas que vieram do Nordeste que não conseguiram vencer aqui. Meu avô, ele era uma pessoa assim que incentivava muito as pessoas a estudar, porque ele dizia que a família que tem um médico e que tem um advogado, ninguém mexe. Portanto, aqueles que obedeciam à orientação dele, eles começaram a investir nos filhos. Vieram para Santarém e colocaram seus filhos já com poder aquisitivo melhor, e pode-se ver que os netos, bisnetos, tataranetos, a maioria deles hoje já são formados e têm cargos bem elevados, né? Porque a educação faz parte, é uma coisa muito importante na vida de um ser humano. E ele orientava e incentivava. Ele dava tudo para que as pessoas estudassem. É tanto que nós ficamos mais em Santarém para estudar. Todos da família da minha mãe, as mulheres são formadas. Dos outros lados também todos são formados. Nós temos sobrinhos que já é do Ministério Público. E assim a colônia nordestina ficou uma colônia mais intelectual, onde temos bastante gente já formada, né? Hoje não é mais aquele pessoal indouto que chegaram aqui, com os filhos ainda muito pequenos. Então a nossa geração, essa geração, terceira geração, quarta geração, elas são uma geração de intelectuais. A colônia nordestina, ela tem um legado muito grande ao município de Santarém, distribuído nas grandes áreas de sustentabilidade da sociedade, na área da política, da educação, do comércio, da economia e na agricultura. Quando meu avô aqui chegou, ele procurou o interior, a zona rural. Uma parte foi para a zona rural e outra parte das pessoas que o acompanhavam ficou aqui em Santarém, já na área de comércio. E um outro grupo menor ficou labutando na direção política. Quer dizer que houve esse leque de legados da colônia nordestina na ajuda da construção do município de hoje, Santarém. Santarém, ele tem um legado que deve muito aos nordestinos. Hoje, quando aqui nós chegamos, só tinha mais portugueses e turcos no comércio de Santarém. Com a vinda dos nordestinos, começou a surgir novas caras, novas oportunidades, novas pessoas. E assim foi fluindo. Eles começaram em barracas, ao lado, como eu já falei, ao lado da, hoje, o atual mercado municipal modelo e municipal. E depois das barracas, aos poucos, eles foram comprando casas comerciais no centro da cidade. Foram se mudando aos poucos. Hoje, a maioria das casas comerciais do centro comercial de Santarém pertence aos nordestinos. E os nordestinos que vieram com o Pai Juca, eles deram muita coisa. Eles contribuíram grandemente para o desenvolvimento socioeconômico do nosso município, na área da cultura rural, da agricultura, na área da política e na área da educação também, sem falar da área comercial. E, atualmente, nós, como representantes do povo de Santarém, a gente luta grandemente para essa região que cresceu tanto se emancipar. Nós já sabemos e temos condições de andar com nossas próprias pernas. A região oeste do Pará tem que se emancipar. Tem que ser criado aqui novos rumos para o desenvolvimento maior, porque ela cresceu grandemente. Já visto que nós temos vários municípios, mas o Pará é muito grande, a dimensão
territorial do estado do Pará é galopante, que não dá para uma só pessoa, um governador ou governadora, de atingir os rincões do estado, dada a sua grandiosidade, do seu espaço territorial. Então, nós estamos nessa luta, a luta tem crescido, os municípios que antes eram distantes, esquivos, estão reconhecendo a importância de se inserir e de se apoiar e dar o seu apoiamento ao movimento pela criação do novo Estado. Então, o novo Estado já vislumbra uma esperança muito grande de sua própria realidade. De um dia, esta região ser emancipada, andar com suas próprias pernas, ter o seu próprio governo e sua própria administração com sua própria Constituição. Nós queremos fazer uma Constituição diferente, uma Constituição que vá atender realmente os cidadãos que irão pertencer a este novo Estado. Uma Constituição consciente, cidadã, para promover a Amazônia ao progresso social, econômico sustentável. Era o campo de capim dentro de Igarapé. E esse capim se chamava Mujuí. E o campo, por causa do campo, chamavam Mujuí dos Campos.